Olá, tudo bom com vocês? Eis-me aqui mais uma vez. Eu pensei em ficar quietinha esses dias, gravando mais meus vídeos de trabalho, mas eu pensei, diante de algumas situações as quais eu tenho presenciado nas redes sociais, eu digo, mexeu com as mulheres, mexeu com as minhas amigas, independente de conhecê-las pessoalmente ou não, tocou nas mulheres, mexeu com a parte mais sensível em mim. Na verdade, eu não sei nem explicar o que é que acontece, mas as mulheres para mim são como se fossem minhas filhas geradas no coração. E eu não consigo me conter, eu não consigo ficar calada diante de injustiças diante de mulheres. Então eu vim falar um pouquinho a respeito do nosso valor como mulher. Então, o nosso valor não se dá através do que o outro diz, do que o outro determina ao nosso respeito. Não. O nosso valor está em sabermos quem nós realmente somos diante de Deus, tão somente. E o que os outros falam não significa nada. As pessoas sempre vão falar, as pessoas sempre vão encontrar defeitos em você. Então você tem que ser feliz, você tem que valorizar-se do jeito que você é, com os seus pequenos defeitinhos, com as suas pequenas manias, mas você é uma mulher amada por Deus. Lembre-se, antes de você ser odiada por alguém, você é amada por Deus. Então, se você é amada por Deus, você não precisa do amor do próximo. E se você tiver de ter o amor do próximo, você só vai ter o amor de quem realmente é digno de você. E o seu valor vai depender de você mesmo, o valor qual você vai pesar na sua balança. Então é você quem vai equilibrar e vai saber qual é o que mais vai pesar. O amor de Deus por você ou o ódio das pessoas? O olhar de Deus em relação a você ou o julgamento das pessoas? Lembre-se que os julgamentos sempre existirão. Lembre-se que Maria Madalena, ela foi muito julgada, ela foi muito condenada. Diante dos olhos dos demais, ela seria condenada ao inferno. Mas Jesus foi quem a reergueu e disse que atire a primeira pedra quem assim não tiver pecado. Quem não tem pecado? E quem somos nós para julgarmos o pecado do outro? E ainda mais quando certos comportamentos, algumas atitudes nossas, na verdade não são consideradas como pecado, diante de nós e diante de alguns olhares, diante de algumas percepções e diante daquelas pessoas mais rudes, é visto como algo condenável. Então, simplesmente, acalme a sua mente, tranquilize-se em Deus, confie no seu valor, na sua honra como mulher. Hoje eu venho aqui mais falar como uma mulher cristã, diante da minha visão bíblica. Mais uma conversa de uma mulher cristã para uma outra mulher, em relação a algumas situações as quais nós estamos vivenciando ao longo desses dias. Infelizmente, na nossa cidade, recentemente nós temos visto muitos casos de humilhações em relação às mulheres que são separadas, mulheres que têm criado seus filhos sozinhas. E eu fico me perguntando, desde quando ser uma mulher separada ou criar o seu filho sozinho a diminui como pessoa? A partir de quando isso diminui em seu caráter? Eu não vejo isso diminuir em caráter de mulher nenhuma, a menos que ela mesma se permita se diminuir como pessoa, se permitindo a passar por tal humilhação. A minha visão é a seguinte: homens que humilham uma mulher por não ter um homem ao lado, achando que o homem é quem fala por uma mulher, simplesmente a minha visão é a seguinte: esses homens foram criados em berço, onde suas mães simplesmente foram sujeitas a homens sem escrúpulo e
totalmente toscos. Então, com isso, eles seguiram esse comportamento, dando continuidade e humilhando as outras mulheres sem conhecer o seu real valor. E só digo uma coisa, é lamentável para quem realmente é casado com uma pessoa assim. Porque se eles não valorizam as mulheres que estão de fora, como é que eles vão valorizar as suas esposas? Eu não vou mentir, não. Eu sempre admirei as mulheres sem marido, as mulheres que eram independentes, que criavam os seus filhos sozinhas, que tinham total responsabilidade. E eu ficava me perguntando, nossa, como é que elas conseguem fazer tudo isso? Eu achava isso interessante, até que eu vivenciei isso em minha casa, onde minha mãe, a partir do momento que minha mãe passou por uma separação e teve que arcar com todas as responsabilidades, aí sim eu passei a valorizar ainda mais essas mulheres e admirá-las cada vez mais, porque só sabe realmente o que é o peso da responsabilidade de uma mulher arcar com tudo sozinha quem realmente está passando. Não é fácil para uma mulher tornar-se o homem, a mulher, o pai, a mãe, a amiga. Não é fácil, somente para quem realmente está preparado para enfrentar certas situações. Então, nós observamos que existem muitas famílias que são constituídas com marido, mulher e filhos. Mas não significa que pelo fato de ter pai e mãe, esse filho vai ser bem criado. Por quê? Mais vale uma mãe sozinha criar um filho de uma forma equilibrada e sábia do que ter ao lado um pai pateta. É ou não é? Por quê? Um pai pateta, um homem banana, ele ao invés de colaborar, ele só vai atrapalhar a criação dos filhos e vai causar um verdadeiro transtorno na mente dos pequenos, na família inteira. Então, diante dessas situações, é o famoso ditado que diz, antes só do que mal acompanhada. Então, muitas mulheres são felizes sem ter esses maridos banana, sem ter esses pais pateta. Aí você pode até dizer, Jos, mas você casou e tal, você está dizendo isso, mas você está casada. Sim, estou. Mas também se não tivesse casado, não tinha problema nenhum. Até porque eu queria casar, sim, não vou mentir, mas também eu nunca tive isso como um foco. Se acontecesse, maravilha. Também se não acontecesse, não tinha problema nenhum. E eu não casei para ter um marido como um adorno, um marido para falar por mim. Não, eu não casei também para ter um marido para expor uma sociedade. Não, de forma alguma. Eu casei porque eu queria um homem para mim, sim. E eu queria uma pessoa para nós constituirmos uma família diante de Deus. Tive esses planos, sim. Mas não casei também porque eu queria ser feliz. Não, foi o contrário. Eu casei porque eu já era feliz e eu precisava de alguém para compartilhar dessa felicidade que eu já tinha. Então eu precisava de alguém que tivesse essa mesma felicidade, esse mesmo dinamismo que eu. Alguém que nós pudéssemos compartilhar tudo juntos, mas que eu não precisasse de um porta-voz, alguém que falasse, alguém que me representasse. Não, eu tenho minha identidade e isso é muito respeitado por ele. Por isso que existe esse casamento de respeito. Por quê? Muitas pessoas até ficam admiradas, aí dizem, como é que existe esse casamento? Ele lá trabalhando fora, você trabalhando fora. Sim, porque nós conhecemos um ao outro. Primeiramente, nós conhecemos a Deus. Nós sabemos o que Deus tem preparado para nós e nós sabemos quem nós somos diante de Deus e nós respeitamos um ao outro. Então nós somos pássaros livres, que nós temos o mesmo ninho e sabemos voar e voltarmos para esse ninho no momento certo. Ou seja, não existe amor em forma de prisão, não existe amor em forma de repressão. O amor está na liberdade onde o nosso cônjuge nos permite sermos pássaros livres para voar,
porque Ele sabe que nós temos esse ninho e Ele sabe que no momento certo nós sempre voltaremos para Ele. Eu não tenho filhos, mas eu sempre disse que se eu não tivesse casado, com certeza eu iria buscar ser uma mãe solteira. Sim, eu nunca tive problema com isso e eu tenho certeza que eu ia ser uma mãe solteira muito feliz também. Sou casada, sou feliz, mas eu seria feliz também sendo mãe solteira. Por quê? A sua felicidade não depende de um homem que está ao seu lado. A sua felicidade depende da sua escolha, da sua decisão como mulher. Então, em relação a ter filhos, é interessante. Eu nunca tive problema em relação a sexos de criança. Você quer menino ou menina? Não. Mas o que eu sempre, por não ter tido uma referência masculina, eu sempre almejei que em algum dia eu tivesse um filho, um menino. Para quê? O meu desejo de ter um menino era para que eu pudesse, como uma mãe sábia, ou para que eu possa, não sei o que Deus vai prover na minha vida ainda, para que eu possa ensiná-lo a saber honrar uma mulher, independente de como ela venha a ser. Seja ela uma mulher casada, separada, ou uma prostituta, independente do que venha a ser. Ele saber honrar uma mulher, tornando-se assim um referencial de um verdadeiro homem, um enviado de Deus aqui na terra. Vou só passar aqui para vocês uma mensagem que tem em 1 Pedro 3,7. Diz: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É bem interessante, não é essa palavra? Diante dessa passagem aqui, eu não vou me dirigir apenas aos casais, aos maridos, mas aos homens que convivem com as mulheres no geral. Tenham a percepção, que os homens aprendam a ter a percepção de que somos os vasos mais frágeis, mas isso não significa que a partir do momento de sermos os vasos mais frágeis, dão aos homens o direito de nos tratar da forma como assim desejam, de uma forma humilhante. Não, porque esse comportamento do homem também não significa que está dando o direito de nós curvarmos a nossa cerviz diante desses homens tão arrogantes, tão prepotentes, indignos da nossa honra também, indignos do nosso respeito. Não é isso. O que eu quero passar para vocês, principalmente para os homens toscos e as mulheres também que estiverem assistindo, repassem esse vídeo para os homens ignorantes, os homens que não têm percepção do verdadeiro valor que nós temos. Então, o que eu quero passar diante disso, quando fala nessa passagem aqui, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, simplesmente um alerta para os homens, para que vocês, que são cabeça, porque nós respeitamos vocês como cabeça também, mas só que a partir do momento que existe a falta de respeito para conosco, nós não temos como respeitá-los. Então, que vocês continuem sendo respeitados, mas valorizando-nos. Então, vocês que estão como cabeça, que estão no pedestal, vocês só tenham cautela, porque o pedestal foi-lhes concedido com um empréstimo, porque não é de vocês. E no momento oportuno que Deus quiser tirar, Ele também tira. E Ele derruba, a torre mais alta cai. Enfim, fim desse vídeo, me comovendo, me compadecendo com a situação as quais as mulheres estão vivenciando.
Sintam-se totalmente abraçadas por mim, pois tenho certeza que diante de cada situação humilhante, as quais vocês passam, isso me choca muito, mexe muito com o meu emocional. E eu não faço vídeos no momento que eu vejo alguma situação, porque eu não quero agir pela emoção. Eu peço discernimento para Deus, para que eu possa saber usar as palavras precisas no momento mais certo, para que eu venha a ser como flecha afiada, para acertar o alvo certo. Tá bom? Então, vocês mais uma vez sintam-se abraçadas e recebam o meu carinho, mesmo à distância. Estou sempre com vocês e estamos juntas nessa, tá bom? Um grande beijo e que Deus abençoe vocês, minhas queridas. Tchau, tchau!